Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal. Vou logo direto. Vamos falar sobre o poder da honra, certo? Vamos logo para o assunto. Honrar mesmo que não nos honrem, né? Davi e Saul. O Senhor me livre de fazer tal coisa. Ou seja, Davi aqui, ele não foi honrado por Saul. No entanto, ele tinha esse princípio de honra, né? 1 Samuel 24, 5 e 7. Ele disse, não, eu vou, entendeu? Eu vou honrar, independente se ele vai ou não, né? Me honrar, enfim, aquela coisa toda. Desde o início daquela grande conquista que Davi teve, a gente observa que Saul teve dificuldade, né? Tinha um espírito de inferioridade muito grande. Tem pessoas que são assim, elas crescem, né? Elas crescem, como diz o povo, em cima de você, né? E elas têm dificuldade de reconhecer, né? Às vezes aquele gerente que tem sucesso por causa dos vendedores, aquele empresário que tem sucesso por causa dos funcionários competentes. Na igreja, muitas vezes, a igreja cresce por causa de um grupo de pessoas que estão dando ali, né, o seu trabalho, o seu esforço, o seu suor. E muitas pessoas não têm essa dificuldade. Eu não estou dizendo de aquela cultura da honra, eu não sou a favor de cultura da honra, de estar bajulando e tal, aquela coisa toda, não. Eu não sou desses, mas eu estou querendo me referir aqui a essa questão de você reconhecer o trabalho do outro. E Saul, ele teve esse problema, né? Ele teve esse problema em várias passagens da Bíblia. Ele, pelo contrário, ele invejou, né? Porque ele viu que Davi era uma pessoa que tinha, né? Que tinha justamente princípio de ir lá fazer a coisa acontecer, não é? Sabe? Então ele repete aqui, ó, sabe? Ele fala aqui o seguinte, o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade até de tirar a vida de Saul, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele temia a Deus, né? Então foi uma pessoa que ele tem realmente um princípio de honra muito forte. Davi, ele tem esse princípio de honra. A honra verdadeira não depende do comportamento do outro, né? Muitas pessoas dizem, eu não honro fulano porque ele não me honrou. Coisa assim desse tipo, sabe? Então aqui a gente vê a questão de Davi. Segundo lugar, fidelidade e lealdade nas amizades, né? A gente vê também aí o caso de Davi e Jonas, 1 Samuel 18, 1 a 4, né? A alma de Jonas se ligou com a de Davi, né? E Jonas o amavam como a sua própria alma. A amizade entre Davi e Jonas foi marcada por lealdade, sacrifício e honra mútua. Mesmo sendo herdeiro do trono, Jonas reconheceu o chamado de Deus sobre a vida de Davi e apoiou, né? Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer o chamado de Deus na vida do outro, o talento na vida do outro, coisa assim desse tipo, sabe? São pessoas invejosas. Saia do meio desse conluio, porque você nunca vai ser nada nem ninguém no meio desse tipo de gente. Esse tipo de gente não quer o seu bem, ele quer só, como se diz assim, andar em cima das suas costas, da sua cocunda, subir em cima de você, entende? Então esse tipo de gente aí, fuja desse tipo de gente, porque esse tipo de gente aí não é futuro não. Em terceiro lugar, coração limpo em meio à perseguição. Davi não se vinga. 1 Samuel 26, 23 a 24. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua fidelidade. Davi recusou-se novamente a matar Saul e deixou que Deus fosse o juiz. Ele manteve um coração puro, sem rancor ou desejo de vingança. É um caráter ilibado aqui de Davi, realmente. Honra é confiar na justiça divina, evitando a vingança e escolhendo o perdão, né? Quarto lugar, mantendo a palavra e o compromisso. Davi cuida da descendência de Jonatas. Ele fez um juramento, uma aliança. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Anos depois da morte de Jonatas, Davi procurou Mefibosete, seu filho, e o honra com provisão e dignidade. Isso mostra a fidelidade de Davi, a aliança de Davi, feita no passado, princípio. Honra é manter promessas, mesmo quando ninguém mais está olhando ou exigindo. Muitas pessoas mantêm promessa enquanto há vantagem. Quando ele vê que não tem mais vantagem, ele volta atrás. Isso acontece com um pastor, com um político, com um bispo, com um apóstolo. Ele vê que vai tirar vantagem, ele mantém a promessa. Quando ele vê que não vai ter vantagem, ele tira a promessa. Isso aí é deformação de caráter. Vou repetir novamente. Deformação de caráter. Então não prometa, se você tem essa deformação de caráter,
Não prometa, porque se você promete a seu filho, não cumpre. Você promete a alguém, não cumpre. A sua esposa não cumpre. Você tem que ser liberto, ser tratado, porque você tem um problema grave de caráter, entendeu? Então o caráter tem que ser, como se diz, tratado. Quinto, reconhecer os outros com humildade. Davi respeita os homens de valor. 2 Samuel 23, 13 a 17. Longe de mim, ó Senhor, de fazer tal coisa. Quando os 3 valentes arriscaram a vida para lhe trazer água, Davi não bebeu, mas derramou como oferta ao Senhor, reconhecendo o sacrifício dele. Quer dizer, reconhecimento na vida do outro, né? O sacrifício que o outro fez. Princípio, a honra se expressa em humildade e valorização genuína das pessoas, né? Tá certo, pessoal? Então é isso que eu quero dizer para vocês, sabe? Procure sempre honrar as pessoas, procure honrar aqueles que estão do seu lado, procure sempre, sabe, manter as suas promessas, procure sempre, sabe, zelar por aqueles que Deus colocou para que você cuide. E se você não pode cumprir as promessas, então não prometa, viu? Tá certo? Cabeça de alçapão. Vou ficando por aqui. Beijo no coração e a gente